Vamos continuar nessa aula a comentar as disposições sobre acidente de trabalho contidas na Instrução Normativa número 45. Na última aula, nós comentávamos que, quando se tratar de benefícios para segurado especial, que o segurado especial venha requerer esses benefícios ou dispense a carência ou tenham uma carência mais curta, como é o caso aí do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que em algumas situações exige 12 meses, o salário maternidade, 10 meses. O que acontece? O segurado especial tem que provar a sua condição, que exercia atividade, regime de economia familiar, seja de produção rural, seja de pesca artesanal. Quando é um período pequeno para comprovar, ele vai poder apresentar um único documento, tá? Dessa condição dele, de exercer atividade rural em regime de economia familiar ou a pesca artesanal, ok? E aqui nós temos vários documentos que são passíveis de comprovar o exercício de atividade rural naquele período. Então, se ele, por exemplo, vier em busca de um auxílio-doença, porque ele sofreu um acidente de trabalho, ele tem que provar que no momento anterior, tá, quando ele se acidentou, ele exercia atividade na condição de produtor rural, em regime de economia familiar, ou era um pescador artesanal, tá? Enfim, era um seringueiro. E para comprovar isso, nós temos aqui uma lista de documentos comprobatórios, dos quais ele vai precisar, nesse caso aí desse parágrafo, apresentar apenas um. Por exemplo, ele poderia apresentar um contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural para aquele período. Ele poderia apresentar uma declaração fundamentada de sindicato de trabalhador rural ou de sindicato ou colônia de pescadores, homologada pelo INSS, ou um comprovante de cadastro do INCRA, não é? Com o cadastro aqui comprovado através do certificado de cadastro de imóvel rural ou qualquer outro documento emitido pelo INCRA, bloco de notas de produtor rural para o período, notas fiscais de entrada de mercadoria emitidas por empresa para quem ele vendeu produtos rurais ou vendeu pescado, não é? Então, temos aqui vários que vocês encontram aí no artigo 115 da Instrução Normativa. Documento fiscal que demonstra que ele entregou produção para a cooperativa, entreposto de pescado, indicando sempre que aquele produtor foi o vendedor, comprovante de recolhimento de contribuição à Previdência, porque ele vendeu o produto rural e teve que contribuir sobre a venda da produção, sobre a receita da produção rural, comercializada, cópia de declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização de produto rural, documento de informação e atualização cadastral do ITR, tá? O que mais que ele tem? Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA, certidão fornecida pela FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural. Então, para períodos pequenos, tá? Naquelas situações onde a carência é dispensada ou se exige carência, seja de 12 meses, seja de 10 meses, o segurado especial, para esse período, vai apresentar documentos que ele possua. E o INSS vai aceitar até um documento só, tá? Demonstrando que naquele período ele exercia atividade rural em regime de economia familiar, ou ele era pescador, enfim, tá? Vamos lá. Temos aqui agora uma disposição relativa ao presidiário. Não sei se vocês lembram da outra aula que eu comentei o seguinte: aqueles que hoje têm proteção acidentária são o empregado, o avulso e o segurado especial. O empregado doméstico vai passar a ter a proteção acidentária a partir do momento que o direito assegurado na Constituição tenha sido regulamentado por lei, tá? Foi alterado o parágrafo único do artigo 7º da Constituição, estendendo a proteção acidentária ao empregado doméstico, tá? Por enquanto não está regulamentado. E eu falei para vocês que no passado o médico residente e o presidiário também tinham proteção acidentária. Hoje não tem mais. E esse parágrafo explica o seguinte, que o presidiário somente fará jus a benefício de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, bem como ao auxílio-acidente, quando exercer atividade remunerada na condição de empregado, avulso ou segurado especial. No passado,
tendo em vista a sua condição de presidiário, ele tinha proteção acidentária. Então, ele, por exemplo, se ele estava preso, exercia atividade por conta própria, ou por conta de um convênio do presídio, ele tinha ainda assim proteção acidentária. Hoje, o preso em regime fechado ou semiaberto, ele não é mais segurado obrigatório. Caso queira, esse preso poderá contribuir como facultativo. Mas o preso em regime aberto, ele vai estar numa atividade laboral e o enquadramento em uma dada categoria vai depender do que ele está fazendo. Então, se ele em regime aberto trabalha numa empresa como empregado, ele tem proteção acidentária. Se ele em regime aberto trabalha como contribuinte individual em atividade por conta própria, ele não terá proteção acidentária. Se ele trabalha como avulso, tá, como trabalhador da indústria de sal, né, na condição de avulso, ele terá proteção acidentária. Se ele é um produtor rural que trabalha em regime de economia familiar, em área até 4 módulos fiscais, ele vai ter proteção acidentária. Então, hoje, o presidiário somente tem direito a auxílio doença acidentário, aposentadoria por invalidez acidentária, auxílio acidente, se ele estiver em regime aberto e trabalhando na condição de empregado, avulso ou segurado especial, tá? O que é que se considera como acidente de trabalho? Aqui nós vamos repetir o que já vimos na Lei 8.213. Considera-se como acidente de trabalho, tá? Além daquela ocorrência abrupta que, né, provoca, né, uma lesão ou uma perturbação funcional, lembram que provoca a morte do trabalhador ou a perda permanente ou temporária da capacidade de trabalho ou a redução da capacidade de trabalho. Então, além dessa ocorrência, nós temos como acidente de trabalho a doença profissional e a doença do trabalho, que muitas vezes são referenciadas como sendo o grupo das doenças ocupacionais. Falou em doenças ocupacionais, dentro desse grupo estão doenças profissionais e doenças do trabalho. A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício de um trabalho peculiar a determinada atividade e consta do anexo 2 do Regulamento da Previdência Social. Então, né, a doença profissional ela é inerente a uma dada atividade. Já a doença do trabalho é entendida como aquela adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado. Então, em função das condições especiais da existência de agentes nocivos no ambiente de trabalho, então aquelas condições especiais que até poderiam ser amenizadas, até neutralizadas, tá? Para não produzir essa doença. Já a doença profissional é uma coisa mais complicada, é inerente à atividade, tendo em vista um trabalho que é o exercício de trabalho peculiar a determinada atividade. Até mais difícil de você pensar em neutralizar aquela situação no sentido de que não se produz uma doença profissional, ela é inerente à atividade. No caso da doença do trabalho, ela foi adquirida por conta de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Então, por exemplo, a LER, né, hoje chamada de DORT, ela é uma doença do trabalho, tá? Ela não é de uma dada profissão. Cabeleireiros podem ter essa doença do trabalho, dentistas, pintores, digitadores. Então, a antiga LER, né, que hoje é a DORT, D-O-R-T, DORT, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a DORT quando estivermos falando lá adiante de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Nós temos, né, por conta de esforço repetitivo, o indivíduo, né, no exercício da sua atividade, acaba adoecendo. E isso pode acontecer com um dentista, com um pintor, com aquela cabeleireira que passa o dia inteiro fazendo escova progressiva. Então, não é da profissão, é tendo em vista condições especiais em que o trabalho é realizado. Vamos lá. Então, não são consideradas como doença do trabalho. Nós também já vimos isso. Doença degenerativa não é doença do trabalho. A inerente ao grupo etário, a que não produz incapacidade laborativa, e a doença endêmica adquirida por um segurado que é habitante da região em que a doença se desenvolve, exceto se esse segurado comprovar
que a doença, apesar de ser endêmica de uma região, ela foi contraída por conta de uma exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, se ele simplesmente mora naquela região e contrai aquela doença que é endêmica no local, tá? Não é doença do trabalho. Mas se ele prova que ele, né, por conta da sua atividade, se expôs àquele, né, agente, por exemplo, foi picado pelo barbeiro porque se deslocou para uma comunidade para fazer um trabalho e lá ele contrai a doença de Chagas. Chagas lá naquela região é endêmica, mas aquele indivíduo não teria contraído a doença caso não tivesse, né, ido exercer uma tarefa lá naquele local, um trabalho naquele local. Vamos lá. Em caso excepcional, nós também já vimos isso, se constatar que a doença não está incluída naquela relação de doenças do trabalho, que consta do anexo do Regulamento da Previdência, mas essa doença resultou de condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deverá considerar essa doença como acidente de trabalho, ainda que ela não esteja na lista, tá, que acompanha aí, né, no anexo do regulamento, tá? Equiparam-se também o acidente do trabalho. Aqui nós temos a situação da concausalidade. Concausalidade. A concausalidade ocorre quando ao acidente se soma, tá, um outro determinante que podia já estar lá, que pode seguir ao acidente, que pode acontecer no mesmo momento em que se dá o acidente. Por exemplo, o indivíduo ele tem problemas de coagulação e ele está trabalhando na empresa, ele sofre um corte e tem uma hemorragia grave. A empresa pode alegar, não, mas ele ficou, né, incapacitado para o trabalho durante, né, um período superior a 15 dias, teve que tirar auxílio-doença. Não foi por conta do corte, é porque ele já era uma pessoa que tinha problemas de saúde, tá? Então, não é acidente de trabalho? É sim, tá? E o benefício concedido vai ser um benefício acidentário. Por quê? Existia sim aquela condição anterior, mas foi a ocorrência do acidente que determinou a incapacidade laboral. Então, se somaram duas causas. Outro exemplo, um indivíduo está na empresa trabalhando e um assaltante, ele invade a empresa e o trabalhador, diante daquela forte emoção, ele tem um ataque cardíaco, tá? E aí o que acontece? Fica inválido, não pode mais trabalhar. O que causou? Os dois determinantes. Tanto, né, a agressão, quanto, né, a agressão estando ele no local de trabalho, quanto o problema cardíaco que se manifesta naquele momento. Então, não importa se outra causa, junto com o acidente, está contribuindo para a incapacidade, para a invalidez, né? Não existe aquela história de ser obrigatoriamente o acidente a causa única para eu considerar que ali é um momento de conceder um benefício de natureza acidentária. Então, né, equipara-se ao acidente de trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Então, não precisa, para eu entender que ali aconteceu um acidente de trabalho, que deve ser concedido um benefício acidentário, não precisa o acidente ser a causa única. O acidente ligado ao trabalho, tá? Ele não foi a única causa, mas junto com outro determinante, ele contribui para a morte ou a redução ou perda permanente ou temporária da capacidade de trabalho, tá? Vamos lá. Também se considera acidente de trabalho aquele ocorrido, nós já vimos, no local e no horário de trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho.
ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Também se equipara ao acidente de trabalho a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e do horário de trabalho, quando ele foi executar uma ordem ou realizar um serviço que a empresa mandou fazer, quando o trabalhador espontaneamente vai prestar um serviço à empresa para evitar que a empresa sofra um prejuízo ou para proporcionar proveito a essa empresa, quando ele viaja a serviço, inclusive em casos de treinamento, viagens de estudo determinada pela empresa, tendo em vista, ela manter aqui planos para melhor capacitação de mão de obra, então ela determina que o empregado vai fazer um treinamento fora das instalações da empresa, às vezes até em outra cidade, se ele sofreu um acidente, tá? Quando ele estiver nessa viagem a serviço ou uma situação de treinamento, considera acidente de trabalho. No percurso para o local de trabalho ou do local de trabalho, para casa ou vice-versa. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. No item anterior também, viu? Independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive se houver um acidente em veículo do próprio empregado. Muito bem. Nos períodos destinados, à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante o período de trabalho, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Não se considera agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultando de acidente de outra origem, se associa ou se superpõe às consequências do acidente anterior. Nós já vimos isso na outra aula. Considera-se como dia do acidente, quando a gente está tratando de doença profissional ou doença do trabalho, e aqui começa a aparecer, essas siglas. DII é data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. Ou o dia da segregação compulsória ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para esse efeito o que ocorrer primeiro. Então, nós já vimos na outra aula. A doença do trabalho, ela é um processo, Um processo, insidioso, Aquela situação de exposição a agente nocivo no decorrer do tempo acaba provocando uma perturbação funcional e o trabalhador, ele pode se sentir incapaz para o trabalho, ele não vai ao trabalho porque ele está doente, ele procura um médico. Só que a incapacidade já fez que ele faltasse na segunda-feira, mas ele só foi ao médico quando vai ser feito o diagnóstico na terça. Então, como a incapacidade já iniciou na segunda, a data do acidente é segunda. Se ele, como eu disse na outra aula, é duro na queda, já tem uma série de perturbações, ele tem um certo mal-estar, mas ele continua trabalhando, aí um dia ele resolve ir lá no médico, vamos dizer que ele vai no médico na própria empresa. Aí o médico, o examina, e pede exames e aí tem um diagnóstico, olha, o seu caso não é uma coisa grave, você não pode estar trabalhando, você tem que ficar afastado e tal, e diagnostica aquela condição, Então, ele se sentiu mal, foi no médico, na data do diagnóstico, eu considero essa data como data do acidente, e aí isso daí é para fazer a CAT, porque a CAT tem que ser feita até o primeiro dia útil após a ocorrência do acidente. Então, se ele começou a ter mal-estar na segunda-feira, foi no médico, o médico pediu exames, na quarta-feira o médico diagnostica, essa doença do trabalho. Esse indivíduo teve, o dia do diagnóstico, como sendo na quarta-feira, até a quinta a empresa tem que comunicar o acidente de trabalho, apontando a existência ali de uma doença do trabalho, E também, aí o que acontecer primeiro, ou o dia que começou do início da incapacidade, ou o dia do diagnóstico, ou o dia da segregação compulsória, quando se tratar de doença, infectocontagiosa, enfim. Vamos lá.
Bom, aí vem, né, como eu digo a vocês, a gente repete, repete, até que chega um momento que aparece uma coisa nova, tá? O trabalhador avulso, ele presta serviço a diversas empresas através do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, do órgão. Vamos dizer que ele tenha, né, sofrido um acidente de trabalho enquanto estava lá na empresa tomadora de serviço, é a empresa que comunica. Mas acontece muitas vezes de ele se acidentar no trajeto do órgão ou do sindicato para a residência. Ele não deixou de ser trabalhador avulso, ele vai lá no órgão, não foi escalado para o serviço naquele dia, tá? Não tem navio no porto, ou ele não entrou naquele grupo de trabalhadores que foi escalado para trabalhar no dia. Então, ele está se deslocando do órgão para casa, né? Ou vice-versa. Nesse caso, tá? O que acontece? Esse indivíduo, ele vai ter também caracterizado o acidente de trabalho. Só que para isso tem que mostrar que ele compareceu ao órgão gestor de mão de obra ou ao sindicato. Então, refazendo o que eu disse, quando ele sai de casa para o órgão, é difícil caracterizar o acidente de trabalho, se ele sofreu o acidente no caminho, né? Aí não dá. Mas quando ele sai do órgão, tá? Porque ele não tinha trabalho aquele dia e vai para casa, mas demonstrou que compareceu ao órgão, aí quando ele voltar para casa, ele se acidenta, isso será caracterizado como acidente de trabalho. Vamos ler aqui o parágrafo. Se o acidente do trabalhador avulso ocorrer no trajeto do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato para a residência, é indispensável para a caracterização do acidente, como sendo um acidente de trabalho, o registro de comparecimento ao órgão gestor de mão de obra ou ao sindicato. Então, vamos lá. O trabalhador, era um dia de segunda-feira, ele se desloca até o órgão para ver, né, se tem serviço para ele, tá? Então, ele vai até o órgão, chega lá, não foi escalado, não tinha navio naquele dia para descarregar, ele volta para casa, tá? Quando ele está voltando para casa, ele sofre um acidente nesse deslocamento. Será que isso é acidente de trabalho? Sim, é acidente de trabalho. Basta ele demonstrar que ele compareceu ao órgão, tá? Para, né, exercer uma dada atividade naquele dia, só não foi escalado, tá certo? Então, o registro de comparecimento ao órgão vai comprovar, né, a condição daquele acidente como sendo um acidente de trajeto, tá? Órgão, residência, acidente, portanto, de trabalho. Não se caracteriza como acidente de trabalho o acidente de trajeto sofrido pelo segurado que, por interesse pessoal, tiver interrompido ou alterado o percurso habitual. Situação essa geradora de questionamentos, inclusive na justiça, porque como é que eu defino o percurso habitual? Qual é o desvio, né, razoável de você entender que ele ia por uma rua, mas ele dobrou aqui para fazer o percurso de um quarteirão a mais para parar na padaria, né? Então, isso daí seria, né, um percurso habitual? Seria, tá? Mas qual é o desvio possível de ser aceito nesse caso, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é que não é acidente de trajeto, portanto, não é acidente de trabalho, aquela situação onde o indivíduo, por interesse pessoal, interrompeu ou alterou o percurso habitual, tá? Vamos lá. Quando houver registro policial de ocorrência do acidente, vai ter que apresentar o boletim de ocorrência, tá? A perícia médica do INSS vai considerar caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência do nexo técnico e epidemiológico entre o trabalho e o agravo. Por que a perícia chega a essa conclusão de que existe aqui um agravo que gera incapacidade no trabalhador? Esse agravo é relacionado ao trabalho e a perícia, então, vai, né, chegar a essa conclusão tendo em vista o quê? Tendo em vista a
o estabelecimento do nexo técnico epidemiológico. Esse nexo técnico epidemiológico decorre da relação entre a atividade da empresa, que é, né, a atividade, ela é apontada através do CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada no CID, né, na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, é feita pelo sistema, tá, uma varredura nos dados epidemiológicos relativos a acidentes, a doenças profissionais acontecidas, tá, numa dada atividade. Se houver correlação significativa, ou seja, se é comum, se é frequente se encontrar aquela condição mórbida, aquela doença do trabalho, aquele agravo, tendo em vista aquele tipo de atividade particularmente, vai ser estabelecido o nexo técnico epidemiológico, tá? Previdenciário, certo? Nós já vimos isso na outra aula. A perícia médica do INSS deixa de aplicar o nexo técnico epidemiológico se a empresa demonstrar que esse nexo entre o agravo e uma condição de trabalho, que esse nexo não existe. A empresa demonstrando isso, não será aplicado o nexo técnico epidemiológico. A empresa pode requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico. Se a empresa perder, né, ou seja, a empresa, né, diz que não é uma situação ligada ao trabalho, apresenta um requerimento, mas ela não é feliz, não consegue comprovar o que ela alega. Então, né, ela pode recorrer, esse recurso tem efeito suspensivo, tá, ao Conselho de Recursos. Quando a empresa ela apresenta o requerimento e consegue demonstrar a inexistência de vinculação entre o agravo e uma condição de trabalho, ou seja, demonstra a inexistência do nexo técnico epidemiológico que foi estabelecido pela perícia médica do INSS, o segurado tem ciência disso e pode contestar. Se o segurado não for feliz na sua contestação, ele pode também entrar com recurso junto ao Conselho de Recursos. Para identificar, tá, o nexo entre o trabalho e o agravo, que caracteriza o acidente de trabalho, a perícia médica do INSS, se necessário, poderá ouvir testemunhas, efetuar pesquisa, realizar vistoria do local de trabalho ou solicitar o perfil profissiográfico previdenciário diretamente ao empregador para o esclarecimento dos fatos. Então, a perícia, além de ter todo aquele banco de dados com informações epidemiológicas, tá, que podem, né, fazer a vinculação de uma dada doença de trabalho a uma situação da atividade lá da empresa, né, alguma particularidade da atividade da empresa, a perícia médica ela pode, para, né, consolidar, para fortalecer suas conclusões, ela pode ouvir testemunhas, fazer pesquisas, realizar vistoria do local de trabalho e exigir também o perfil profissiográfico previdenciário diretamente ao empregador para esclarecer aquela situação, tá? Bom, pedidos de reabertura de auxílio-doença decorrentes de acidente de trabalho deverão ser formulados mediante a apresentação da CAT de reabertura. Nós vamos descobrir, né, na sequência que existe a CAT inicial, a CAT de reabertura e existe uma CAT para comunicar óbito, tá? Então, vamos dizer que o indivíduo sofreu um acidente, a incapacidade, né, dele, vamos dizer que fosse um empregado, durou mais de 15 dias, ele entrou no acidente de trabalho, mais de 15 dias incapaz para o trabalho, vai para um auxílio-doença, né, acidentário. Quando esse auxílio-doença cessa, o indivíduo volta para o trabalho. Entretanto, ele pode ter uma recaída motivada ainda pela perturbação, pela lesão provocada pelo acidente. Então, vejam só, se ele tem essa recaída, ele precisa se afastar de novo do trabalho. Então, vai se fazer a reabertura do auxílio-doença anterior.
Nesse caso, a empresa já havia comunicado o acidente de trabalho lá no início, não é? E agora, como ele tem uma recaída, vai se reabrir o auxílio doença, a empresa é obrigada a fazer uma CAT de reabertura, tá? Quando houver reinício do tratamento ou afastamento por agravamento de lesão do acidente ou doença ocupacional que gerar incapacidade laborativa, aplicando-se no que couber o disposto nesse artigo 281, que depois a gente examina. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a empresa, no caso de haver recaída, porque a pessoa teve um agravamento, tá? Porque ela volta a ter aquela condição de incapacidade para o trabalho, vai se fazer uma CAT de reabertura, tá? Se concedida a reabertura do auxílio-doença acidentário, em razão de agravamento de sequela decorrente de acidente de trabalho ou de doença profissional ou do trabalho, com fixação da data de início do benefício dentro de 60 dias da cessação do benefício anterior, o novo pedido será indeferido, prorrogando o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados quando for o caso. Então, vamos lá. Se a pessoa teve, né, uma situação de acidente de trabalho, ficou incapaz para o trabalho, ficou de auxílio-doença, o auxílio-doença cessou, porque o INSS entendeu que aquela pessoa já podia voltar ao trabalho, mas ao voltar a trabalhar, essa pessoa tem um agravamento da sua condição, volta a ter, né, a mesma condição de incapacidade, né, anterior, o que acontece? Vai se afastar aquela pessoa do trabalho, e aí a pergunta é, reabre-se o auxílio-doença anterior ou se concede um novo auxílio-doença? Se essa situação desse novo afastamento, ainda motivado pelo acidente de trabalho, se der num prazo de até 60 dias da cessação do primeiro auxílio-doença, tá? Do auxílio-doença, né, que vinha sendo concedido. Então, assim, cessou o auxílio-doença, 60 dias, num prazo de até 60 dias, a pessoa tem uma recaída. Não é para pedir novo auxílio-doença, é para se reabrir o anterior. Então, se a pessoa não sabe disso e pede novo auxílio-doença, esse pedido de um novo auxílio-doença vai ser indeferido, porque, na verdade, o que se deve fazer é reabrir o auxílio-doença anteriormente concedido, tá? Aí aqui tem regras quanto à fixação da data de início de benefício e a data de início do pagamento, tá? Que aí nós depois vamos, quando tratarmos do auxílio-doença, voltar a essa situação, ok? Se for ultrapassado o prazo de reestabelecimento, ou seja, o prazo de 60 dias, contados da cessação do auxílio-doença anterior, aí sim pode ser concedido novo benefício, desde que na referida data ele, né, comprove que ainda é segurado e é obrigatório o cadastramento da CAT de reabertura, tá? Então, significa dizer o seguinte, que se a situação de novo afastamento causada pelo acidente se der até 60 dias da cessação do auxílio-doença anterior, reabre-se o auxílio-doença anterior. Se essa recaída, esse agravamento, tendo em vista, né, o acidente de trabalho, ainda está causando mal, né, ao trabalhador, ele está incapaz, tem que se afastar de novo. E esse afastamento se dá depois de 60 dias da cessação do outro auxílio-doença, vai ser concedido um novo auxílio-doença. Bom, servidor de órgão público que tenha sido excluído do regime geral em razão da transformação do regime de previdência, ou seja, o município, por exemplo, onde ele trabalha, criou regime próprio. Então, ele era do regime geral, agora ele é amparado por regime próprio, porque o ente, né, criou por lei regime próprio. Ou que tenha averbado período de vinculação ao regime geral por certidão de tempo de contribuição, não caberá reabertura do acidente ocorrido quando contribuinte do regime geral. Então, esse indivíduo, quando sofreu o acidente, ele era do regime geral. Ele até teve auxílio-doença, aí volta a trabalhar. Quando ele volta a trabalhar, ele é servidor público. O ente, né, ao qual ele se vincula lá,
cria regime próprio, ele passa a ser amparado por regime próprio. Se ele tiver uma recaída, ainda provocada pela situação lá do acidente de trabalho, tá? E agora ele é amparado por regime próprio, não tem jeito, não vai se reabrir o auxílio doença dele. Muito bem, então paramos aqui, na próxima aula estaremos examinando esse artigo 352. Até lá, gente.